Hallihallo! O vídeo de hoje é muito importante, a gente vai aprender algumas formas de expressar opinião em alemão, focando aí no vocabulário de clima, né, que a gente viu na última aula, até para vocês retomarem algumas coisas aí, algumas palavras sobre esse vocabulário. Mas o mais importante aqui é que a gente vai aprender então a como dar opiniões em alemão, tá? Vamos lá? Temos aqui algumas perguntas de início, tá? Para vocês entenderem formas de como a gente pode dar opinião aí em alemão, tá? Começando com a pergunta clássica ali, wie ist das Wetter, né? Como está o clima, o tempo? Wie ist das Wetter? E aí a gente viu alguns conectores, né, aí em alemão que a gente vai utilizar aqui para falar a opinião. O principal deles é o das, tá? Das significa que e é uma conjunção ali utilizada com esses verbos do pensamento ou da opinião, né? Eu acho que, eu penso que. Então, é nesses casos que a gente vai utilizar esse das, tá? Como é o exemplo aqui. Ich finde, dass es heiß ist. E aí vocês vão lembrar também que a gente viu que essa conjunção aqui faz com que o verbo conjugado vá lá para o final, tá? Isso é obrigatório. Então, eu acho que está quente. Ich finde, dass es heiß ist, né? Obrigatoriamente, meu verbo ali tem que ir lá para a última posição, tá? Uma outra forma da gente falar a opinião ali em alemão é meiner Meinung nach ist es kühl. Na minha opinião, está fresco, está friozinho, tá? Meiner Meinung nach é uma construção fixa ali em alemão e depois disso a gente obrigatoriamente precisa utilizar o verbo, tá? Meiner Meinung nach ist es kühl. Está frio, tá? Então, ist na segunda posição obrigatoriamente e aí preciso utilizar o es aqui, porque é aquele sujeito que a gente utiliza quando fala sobre o clima, né? Ist es kühl, ok? Wird es heute regnen? Choverá hoje, a gente vai ver o futuro aí em breve em alemão. E o futuro é marcado por um verbo ali que é o werden, tá? Nesse caso, ele está ali no início porque é uma pergunta de sim ou não, né? Choverá hoje? Wird es heute regnen? E aí eu posso utilizar um outro verbo do pensamento aqui, que é o verbo glauben, né? Da opinião. Ich glaube nicht, dass es heute regnen wird. Eu acredito que não irá chover hoje, ou eu não acredito que irá chover hoje, né? Então, ich glaube nicht, dass es heute regnen wird. Das ali, né, utilizado para esses verbos, como eu já havia comentado, glauben, denken, meinen, né? E ali o meu verbo precisa ir, então, para o final com essas orações aí do das, tá? E também não está errado a gente construir uma frase sem o das, como é o outro exemplo ali. Ich finde, es wird regnen, tá? É uma construção possível em alemão também, está correta, mas é uma construção que a gente utiliza mais no início ali do nosso conhecimento do idioma, quando a gente ainda não se sente seguro em utilizar essas conjunções que pedem o meu verbo ao final, tá? Então, é uma alternativa para quem aí ainda não está confiante em relação a essa regrinha aí em alemão, tá? Vocês podem utilizar ali sem o das, e aí a ordem é a mesma que nem em português, sujeito, verbo e o complemento ali ou outro verbo lá na última posição, como é o exemplo aqui, tá? Eu acho que irá chover, a gente vai traduzir com esse que ali também, mas nesse caso a gente não utilizou e não está errado, tá? Ich finde, es wird regnen, ok? E aí aqui então, para expressar opinião, que a gente chama ali em alemão de Meinung äußern, tá? Que é expressar opinião, eu trouxe os principais verbos que vocês podem utilizar ali, ó. Ich finde, eu acho. Ich denke, eu penso. Ich meine, eu acho. E ich glaube, eu acredito. Nesses casos, a gente sempre vai separar essa construção por vírgula ali do complemento que vem com o das, que é essa ideia do que, né? Porque a gente já aprendeu que a oração principal é sempre dividida da oração subordinada por vírgula, né? Então, eu preciso colocar essa vírgula aqui. Ali embaixo vocês têm outras opções também, ó. Ich bin der Meinung, dass, tananã. Eu sou da opinião que tal coisa. Lembrando que o das aqui sempre vai pedir o verbo ao final, tá? Ich habe das Gefühl, dass. Eu tenho a sensação que, tá? Ich habe das Gefühl, dass. Meiner Meinung nach, né? Foi o exemplo que a gente viu antes. Na minha opinião,
Nessa situação, a gente não utiliza o das, tá? A gente utiliza o verbo ali diretamente com a opinião de vocês, tá? Meiner Meinung nach ist es kühl, tá? Está frio. E ich bin überzeugt dass. Eu estou convicto, convencido que tal coisa, tá? Ich bin überzeugt dass, ok? Então, aqui é para expressar opinião em alemão, tá? E aí, a gente tem aqui também as opções para expressar concordância, né? Zustimmung äußern, né? Expressar concordância ali com alguém. Então, a gente pode utilizar a forma ali do das stimmt, que é essa ideia de estar certo, está correto, das stimmt. Das sehe ich auch so, também vejo isso assim, também enxergo isso da mesma forma. Das sehe ich auch so. Das finde ich ganz richtig. Isso eu acho totalmente correto. Ou vocês podem tirar aquele ganz ali e utilizarem também das finde ich richtig. Isso eu acho correto, eu acredito que esteja correto, tá? Também posso utilizar ali das hast du recht, Entschuldigung, né? Isso você está certo, né? Em relação a isso, você está certo. Das hast du recht. Das stimme ich dir oder ihnen zu. Aqui é um verbo que a gente tem que é um verbo separável, tá? Que é o verbo zustimmen. Zustimmen significa concordar. Então, em relação a isso, eu concordo contigo, dir, se for informal, ihnen, se for formal, tá? É um verbo que pede dativo ali em alemão. Então, eu concordo contigo em relação a isso, tá? E por último ali ainda, das bin ich ganz deiner oder ihrer Meinung, né? Eu estou totalmente ali em relação à sua opinião, eu concordo totalmente com a tua opinião, tá? Deiner, se for informal novamente, ihrer, se for formal ali relacionado ao sie, que é esse você, vocês formal em alemão, tá? Além disso, a gente tem aí a opção de expressar discordância, né? Que é o Widerspruch äußern, tá? E aí a gente tem as opções aqui. Das finde ich nicht ganz richtig. O ganz aqui novamente pode sair, vocês podem colocar ali. Isso eu não acho correto. Ou vocês podem colocar ali, isso eu não acho totalmente correto, tá? Das sehe ich nicht so wie du, ou sie. Isso eu não vejo que nem você, tá? Das sehe ich nicht so wie du, ou sie. E das kann meiner Meinung nach nicht so sagen. Na minha opinião, não posso dizer que seja dessa forma, tá? Das kann meiner Meinung nach nicht so sagen, tá? Além disso, vocês podem utilizar o verbo zustimmen, que eu já tinha comentado anteriormente, né? Da stimme ich dir ihnen nicht zu. Ou seja, eu não concordo com você em relação a isso, tá? Da stimme ich dir ihnen nicht zu. E ich bin nicht deiner ihrer Meinung. Eu não sou da tua opinião, eu não concordo com a tua opinião, tá? Deiner, informel, ihrer, formel, tá? Então, vocês podem pausar aí depois, né, o vídeo ou assistirem com mais calma e irem anotando essas construções, porque são construções importantes aí para vocês alargarem, né, o conhecimento do idioma e também para vocês fugirem daquelas coisas prontas ali, né? Vocês podem utilizar várias dessas construções como forma de falar a opinião de vocês em alemão e isso já vai colocando o conhecimento do idioma de vocês em outro patamar, né? Quando a gente aprende a falar a nossa opinião em alemão e a gente sabe ali como desenvolver um raciocínio e tudo mais, já indica que a gente tem um nível de alemão aí mais avançado. Por isso, esse tema de expressar opinião é muito importante em alemão, tá? E como exercício aqui, eu sugiro para vocês que vocês pesquisem textos aí no site da Deutsche Welle, né? Que é aí a televisão alemã, dos sites, né, da televisão alemã, da Deutsche Welle, mas procurem ali pelo site em alemão, tá? Tem a versão em português também, então se vocês ficarem na dúvida, vocês podem procurar em português, mas tentem procurar em alemão para vocês terem contato com textos em alemão, com notícias, né, em alemão, e aí vocês têm também uma parte ali que é só a parte de Deutsch lernen, né, de aprender alemão. Então vocês podem procurar ali e a partir disso construir frases em alemão, né, a partir da leitura de alguns textos, né, de algumas notícias, vocês podem construir frases aí colocando a opinião de vocês sobre esses textos, né? Então, eu sei que aqui eu passo muito conhecimento para vocês, né?
chega a ser um boom aí de informações que muitas vezes fica confuso, mas isso vocês vão começar a colocar em prática nessas situações mais autônomas aí em casa, por isso é muito importante, né? Então, vocês pesquisem aí por conta própria, né? Vão atrás desse tipo de material, porque o material à disposição aí gratuito na internet que vai ajudar muito vocês na aprendizagem do alemão, tá? Então, tentem fazer isso como um exercício e qualquer dúvida vocês podem falar comigo ali na Deutsch Mitmachen, ok? Nos vemos no próximo vídeo, Leute, e bons estudos. Tschüss, tschüss!